Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Manchetômetro. Eu sou a Daniela Drummond, sou uma das pesquisadoras do projeto e serei a mediadora do podcast dessa semana. Antes de começarmos, eu convido todos e todas a acessarem nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar www.benfeitoria.com/manchetômetro. Neste episódio, daremos prosseguimento ao nosso especial sobre as eleições de 2022. E o foco de hoje é a relação entre o Twitter e as eleições presidenciais. Para isso, convidamos o Francisco Cash, mestrando em Ciências Sociais pelo UFRJ, consultor em análise de dados do Greenpeace e pesquisador do Observatório das Eleições do INCT. Bem-vindo, Francisco. Obrigado por me receberem aqui. Bom dia, Dudu. Bom dia, Daniela. E para me auxiliar nessa entrevista, terei a companhia de Eduardo Barbabella, também pesquisador do Manchetômetro. Oi, Dani. Oi, Chico. Prazer estar aqui com vocês para discutir sobre o Twitter. Vamos tentar entender por onde tudo começou. Em 2018, nós tivemos personagens como Olavo de Carvalho, que ainda estava vivo, o Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, dentre outros apoiadores do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que eram atores muito importantes na organização e na movimentação do Twitter na campanha. Hoje, nós vemos um novo momento nas redes, em que a esquerda tem conquistado o território. Seja com figuras como André Janones, que atua de forma combativa ao bolsonarismo e suas estratégias no Twitter, seja com figuras como a Anitta, que é uma celebridade e traz visibilidade e alcance à candidatura de Lula. Francisco, usando uma frase que foi recorrente nos últimos anos, dá para dizer que a esquerda aprendeu a usar o Twitter para as eleições de 2022? Então, é uma boa pergunta essa, porque ela envolve a noção também do que é aprender a usar, porque acho que o uso é sempre muito referente ao momento que a gente se encontra, além da própria rede social, né? Eu acho que duas coisas mudaram muito radicalmente de 2018 para cá. Uma delas é o fato de que a gente não é mais tão surpreendido pelo formato e as estruturas políticas que o Bolsonaro cria, né, desse bolsonarismo, como a galera chama, né, a ideia de que o formato de produção da vez do Bolsonaro ficou menos... a gente está menos a reboque, né, daquilo que ele produz. Então, o que eu acho que a gente mudou, assim, como esquerda em geral? Primeiro, acho que a gente engaja menos com candidatos mais radicalizados, e especialmente com pautas de extrema-direita na rede. Eu acho que isso no Twitter, em particular, foi algo que bateram muito na tecla durante esses últimos 4 anos. A ideia de falar não compartilhem, se for compartilhar, usa foto ao invés de usar o retweet, porque isso dá engajamento amplia visibilidade. Enfim, uma série de métodos desse tipo, não fale sobre ele, a Anitta até, que, enfim, não é uma estrategista política, né, mas ela tem métodos de engajamento impressionantes, que falava como ela, por exemplo, não citava o nome do Bolsonaro, como as pessoas citavam ela especificamente para meio que ser levados pelo tipo de engajamento que ela consegue trazer. Então, o que eu diria? Em primeira instância, em primeiro momento, né, eu acho que a gente aprendeu a lidar com o formato que a gente, eu digo, a esquerda, né, aprendeu a lidar com o formato com que a extrema-direita que cresceu age nessas plataformas, especialmente no Twitter. Mas, inversamente, também eu acho que o próprio cenário mudou muito. Se a gente pensar quem são os aliados, né, da esquerda no Twitter hoje, e quem eram os aliados da esquerda no Twitter em 2018, mesmo similares, eu sinto que saiu um pouco de um lugar de antagonismo constante, que acho que era um dos principais eixos, né? Então, que antes era a Anitta só falar ele não, ou todos os personagens, todo mundo agir dentro da lógica pelo ele não, né? Que, querendo ou não, pensando pela lógica que eu acabei de falar, a gente está colocando como referência e eixo a ideia do ele, né? O Bolsonaro é o eixo, e a gente está se negando ao eixo, passa a trazer a ideia de falar efetivamente, não, votem no Lula, tragam para esse eixo. A construção de um PT, por exemplo, semana passada, o Felipe Neto pedindo desculpa por ter apoiado o golpe na Dilma em 2016. Tudo isso eu acho que, enfim, como eu sempre digo, eu acho que as redes sociais nunca se desvencilham da esfera pública como um todo, então é totalmente necessário de fazer essa ponte. Eu acho que a esquerda aprendeu tanto no sentido de agir de maneira menos de oposição, né, no sentido de menos rebatendo e começando a criar suas próprias pautas, como também de entender que colocando, mesmo se você coloca seu inimigo no eixo por maneiras negativas, muitas vezes ele se alimenta dessa negatividade. Então eu acho que essas foram as duas coisas que a gente aprendeu. Mas agora,
que a disputa está totalmente equilibrada, não é bem o caso. Acho que isso é mais complexo, e o quanto a gente aprendeu, acho que ainda tem um bom caminho até a gente se sentir completamente confortável dentro da plataforma, mas com certeza é muito melhor, e já foram muitos aprendizados, acho que especialmente desse formato novo que veio com tanto impacto em 2018, especificamente. Bem, Francisco, você fala um pouco, e eu quero concordar muito, que a gente, né, a esquerda aprendeu que a melhor forma de você construir o engajamento, ou a sua construção enquanto esquerda, né, é evitar esse engajamento direto, né, da direita, né? Como você deu o exemplo, eu acho esse exemplo ótimo, da Anitta, né, do ele não, a gente troca o ele não pelo vote no Lula. Então, a gente percebe que a esquerda, né, aprendeu, mas a gente também percebe que muita coisa mudou na própria direita. A própria direita teve muitas mudanças e transformações, né, nessas redes, né? E como a Dani citou na primeira pergunta, né, muitos apoiadores se afastaram do Bolsonaro e outros apareceram, né? Nesses 4 anos, por exemplo, a gente tem a morte, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que era um personagem muito importante, e temos, por exemplo, a ascensão forte da Jovem Pan, que aparece como um personagem muito importante no Twitter, inclusive, mas ainda mais, né, por exemplo, no YouTube, outra rede social. Como é que a gente pode pensar agora, Chico, pensando que hoje, né, como você já colocou, que as coisas mudaram, em 2018 tínhamos táticas muito claras da rede bolsonarista que funcionavam muito bem para, como você colocou bem, capturar o discurso e as discussões, mas elas parecem não funcionar em 2022. Como é que você avalia esse novo momento, pensando assim, agora nessa rede da direita? Como é que você avalia essa rede da direita em 2022? Eu diria que aqui tem talvez dois principais eixos. Se eu esquecer o segundo, talvez precise de edição até, mas os dois principais eixos que eu diria talvez que façam sentido aqui para pensar as redes da direita. Um primeiro, eu acho, de novo, saindo um pouco do eixo plataformocêntrico, né, no sentido de sair um pouco da plataforma e pensar o fato do Bolsonaro ter, de fato, entrado na presidência da República. E eu acho que isso não é secundário em nenhum nível para aquilo que constrói a candidatura, por duas razões. Eu acho que 2018 ainda sofria ou se era composto com um poderosíssimo antipetismo, que nutria em muitos pontos um tipo muito particular de postagem. Então, o jeito de se falar de corrupção era muito associado ao PT, com muita facilidade. O Bolsonaro tinha meio que uma carta branca, eu diria, por não ter sido presidente, mesmo tendo sido, convenhamos, deputado há 30 anos, né? Mas por razões de se mostrar como outsider, ele era visto com uma carta branca que permitia muita coisa também, um tipo de discurso mais radicalizado, que não tinha muito como se prestasse contas, né, daquilo que ele está falando especificamente. Eu diria também que não tinha acesso. Eu estou primeiro mostrando que não tinha por esse eixo grande, né? Então, não tinha também acesso a essa máquina, digamos assim, financeira que ele tem acesso hoje, que permite diferentes tipos de relação dentro desses grupos maiores, né? Como o caso da Jovem Pan, por exemplo. E eu até encontro, só um pequeno adendo, esse exato fator na minha dissertação, agora que eu estou terminando agora, e eu discuto exatamente o fato de como a direita, que eu chamo de se profissionalizou nos últimos anos, especificamente no YouTube. Eu não sei como é no Twitter, porque não foi o tema de estudo, mas o YouTube se mostrou isso assim com uma clareza de que os vloggers, que eram os primeiros grandes atores, né, o Nando Moura, Dilo Vlog, enfim, dentre os vários outros que falavam com a câmera pura e simplesmente, foram perdendo centralidade para o YouTube da direita, e quem foi ganhando centralidade? Brasil Paralelo, o Jovem Pan, mas que tem uma infraestrutura de produção muito maior. E o caso é o mesmo no Twitter, me parece. Ele é como se esses atores mais granulares, né, distribuídos, não fossem mais o eixo principal e eles fossem para atores mais centralizantes. Assim. Eu não sei até que ponto a tática, as formas de dar certo, como é que davam certo, eu acho que em parte por uma forma de engajamento dos grupos progressistas, né, dos grupos de esquerda, como também acho que davam certo por esse elemento de surpresa, de ser outsider, de aproveitar, de seguir no fluxo desse antipetismo, de um lavajatismo ainda muito forte. Eu acho que tudo isso fazia parte, que permitia, sabe, se alimentar muito disso. Mesmo quem era contra o Bolsonaro não se colocava com muita clareza num campo de esquerda com tranquilidade, né? O Bolsonaro meio que se acoplou de todo aquele espaço. Então, dentro disso, eu sinto que teve
um esvaziamento da técnica, em parte pelo que é externo às redes, em parte por essa mudança, talvez, de formato, indo para os grandes atores, talvez dê uma sensação diferente. Quando você vai ver no Telegram, por exemplo, eles ainda têm muita organização similar, é um grupo ainda muito que produz conteúdo em massa, de maneira diferente do Telegram, por culpa do fato do Bolsonaro estar no governo, tem outros tipos de discussões que têm que ser feitas. Então eu acho que o lugar de outsider cabia muito bem, e cabe muito bem para algo como um Twitter, né? Uma rede que é tão dinâmica, que consegue ter informação tão rápido. Talvez a presença dele no governo dificultou esse formato como situação e não como oposição. Ao mesmo tempo, muitas técnicas, só para fechar essa resposta, muitas técnicas eu acho que estão sendo ainda utilizadas. O uso de robôs, né, bots para fazer engajamento é algo que continua assim, em altíssimo nível. Tem um estudo que eu faço com o pessoal da DPPA da ONU que discute exatamente o fato, a presença de robôs no bolsonarismo, e que é inacreditavelmente grande, inacreditavelmente forte nesse caso, e além disso, essa construção de uma narrativa meio que intraplataformas, né, de como a mesma coisa é publicada no Twitter, depois publicada no Instagram, depois publicada no Facebook, você cria meio que uma narrativa onde tudo se complementa e tudo faz sentido, mas, enfim, eu acho que isso é uma mudança, talvez mesmo a ação das plataformas com um pouco mais de veemência, que a gente talvez possa discutir mais para frente, mas a parada principal, eu acho que tem muitos outros aspectos aí que a situação dificultou para o Bolsonaro, por ser situação. Especificamente, acho que ele ficou num espaço de mais dificuldade de construir aquela completa irreverência ao sistema democrático que cabia muito bem ao formato do Twitter naquele período, talvez. Francisco, a própria rede, né, ela mudou. Esse ano, algumas redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp, o próprio Twitter, entraram em um acordo com o TSE e têm atuado junto ao tribunal para tentar garantir eleições limpas, né, evitar essa propagação de desinformação, de fake news que a gente sabe que existiu na eleição de 2018. Pensando em como foi essa eleição de 2018, você acha que existe uma grande diferença, uma pequena diferença, alguma diferença, né, entre a última eleição e a eleição desse ano? Ou é muito discurso e pouca mudança de fato? Eu acho que toda discussão sobre regulação de internet, ela sempre passa por alguns atores. E é sempre curioso a gente pensar quais são e qual a dificuldade de se regular a internet. Eu gosto muito de estudar tecnologia, especificamente. Eu estudo muito mais tecnologia do que política, especificamente. Então, eu gosto, às vezes, de trazer, principalmente nesse tema, eu gosto de discutir uma área um pouco mais técnica e dar um passo para trás, para ser de conhecimento geral, o quão difícil é regular uma plataforma social. Eu não sei quantos são, mas é uma coisa absurda. Você tem que pensar quantos tweets são produzidos por dia. Tem um site até que dá para ver quantos tweets são produzidos por dia sobre determinado tema. Então, se você colocar, por exemplo, Bolsonaro, você vê quantos tweets por dia são produzidos com o nome Bolsonaro. E é papo de, assim, muito mais do que 1 milhão de tweets. Muito mais. Assim, é tipo 5 milhões, 10 milhões de tweets por dia com o termo Bolsonaro no meio do negócio. É muito de... Como é que uma empresa de tecnologia faz para regular essa quantidade de conteúdo? Tem vários jeitos. Mas 90% das vezes a pessoa lida com 2 tipos de regulagem paralelas, que é uma regulagem automática feita por máquinas, que vão pegar padrões de texto e conseguir dizer, isso aqui tem potencial de ser bot, de ser ação automatizada, de ser fake news, de ser, sei lá, conteúdo nazista, ou vários outros tipos de conteúdo que podem violar os termos de uso, que é o principal, digamos assim, o eixo para essa discussão. Então eu acho que tem essa discussão, tem uma máquina tentando encontrar isso, buscando loucamente no meio desses milhões e milhões de tweets sobre 1000 temas, e no nosso caso em português, o que pode não parecer, mas é muito relevante para fazer essa discussão, porque não é onde essas máquinas são treinadas majoritariamente. E uma vez isso feito, dependendo, já exclui direto quando tem um alto grau de confirmação, ou pelo menos isso no YouTube, eu não tenho completa certeza de como isso acontece no Twitter, mas ou tem que passar por alguns reguladores manuais, pessoas efetivamente que vão ler aqueles tweets e dizer sim ou não para ficar ou não na plataforma. Quando a gente fala então de atores de relevância, de peso, quem são eles? Né? Políticos, chefes de Estado, etc., como, por exemplo, o Trump na época, né, que ele era presidente, ou mesmo o Bolsonaro hoje em dia, ou diversos outros atores que possam fazer alguma fake news, o risco político, né, de você tirar um conteúdo da rede é muito grande. Você tem que realmente bancar essa tirada. Então,
e longe de mim tentar passar pano para macroempresas de comunicação, porque eu sei que tem muito a ser feito e muito poderia já ter sido feito, e muita coisa, na verdade, se ganha e se lucra através de disseminação em massa de fake news, porque dá muito clique, dá mais clique do que notícias verdadeiras, tem muitos estudos já que indicam isso. Por outro lado, é curioso pensar como no Brasil a gente tem uma judicialização forte desse processo, e que nos outros países também, mas eu diria que no Brasil o TSE meio que tomou frente e topou ser meio que o bastião para tentar cortar esse aspecto. E, em parte, eu acho que muitas dessas iniciativas deram muito sucesso, ou talvez pelo menos estão iniciando algum sucesso, e talvez a gente só consiga ter completa noção se está tendo uma diferença muito grande em uma observação mais longo prazo. Uma questão é, o TSE, lidando com esse cenário, tem feito atitudes de um processo chamado desplataformização. Então, né, a plataforma tem a capacidade de desplataformizar. O que é isso? Desplataformizar é tirar da plataforma, pura e simplesmente. Só que desplataformizar é um conceito que tira da plataforma, mesmo essa frase assim tão simples, ela é cheia de nuances. Porque o que você está tirando da plataforma? O post, um termo, um perfil, um conjunto de posts no passado, ou uma coisa na hora, publicou, já tira fora. Por exemplo, o TikTok é muito rápido fazendo isso, muito, muito rápido. Já o Twitter é um pouco mais demorado, mas também não é tão lento. Tem algumas plataformas que demoram muito mais, e outras demoram um pouco menos. É complexo saber, e cada uma lida por culpa de tanto ritmo, fluxo, quanto a quantidade, tempo que demora para descobrir, o tamanho do conteúdo, a dificuldade, por exemplo, no conteúdo de vídeo em comparação com conteúdo de texto. Tem uma série de coisas que dificultam ou simplificam esse processo. O que eu acho curioso pensando no Twitter? Primeiro, quem são os responsáveis para dizer se isso melhorou ou piorou as eleições? É muito difícil já, por princípio. Porque para considerar o que melhorou e o que piorou, a gente tem que ter um comparativo pré-retirada, pós-retirada, e ver se o fluxo de informação mudou. Isso é um estudo que não tem sido feito, mas ainda é muito incipiente, é muito difícil trabalhar com isso. O tema da desplataformização entrou na academia meio que nos anos 2020, e 2 anos depois da eleição de 2018. E por quê? Por culpa majoritariamente da expulsão do Trump do Twitter. Isso foi meio que um marco, as pessoas começaram a reparar quão grande isso é. E para onde elas. E aí começaram a perguntar: para onde eles estão migrando? Para onde esse conteúdo está indo? O que está acontecendo? E eu sinto que, em termos das plataformas macro, a responsabilidade cívica, especialmente depois do Covid, eu sei que pode parecer que não tem nada a ver, mas o fato deles terem que fazer aquelas regulações de dizer isso é sobre Covid, vamos ver se é fake ou não, era já muito grande. Então eu acho que teve uma melhoria nesse sentido, tanto no sentido maquínico, de tipo, conseguir produzir conteúdo, de conseguir produzir regulação de melhor escala, quanto num conteúdo no sentido estrutural jurídico, de pensar o que é fake news e começar a criar alguns consensos no meio desse processo que é tão complexo, mesmo porque o próprio conceito de fake news hoje em dia é altamente discutido, o que é fake news, misinformation, disinformation, várias nuances, porque realmente não é fácil de dizer. Então eu diria que sim, ocorreu uma melhora, mas ainda tem muito para fazer, até porque, e aí é para fechar mesmo, até porque os métodos, a desplataformização, ela sempre é seguida de métodos de viração, né? De conseguir se virar dentro de um novo cenário tecnológico. Então, uma vez que você é expulso da plataforma, você vai para o Telegram. Você é expulso do WhatsApp, você migra de plataforma. Você vai para o Getter, que é uma plataforma assim insalubre. Não sei se alguém da audiência vai ter já trabalhado com Getter ou visto Getter, mas é uma plataforma sem regulação alguma. Então, enfim, brabo, vocês não imaginam o que tem lá dentro. E ao mesmo tempo, que é uma outra forma de combate, entre aspas, à desplataformização também, né? Criar uma plataforma inteira que se preza a não regular conteúdo. Então, tudo isso, eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar, eu acho que, sim, as plataformas mais de superfície, Twitter, Facebook, YouTube, etc., têm melhorado, têm entendido um pouco mais qual é o papel delas. Agora, por exemplo, essa semana mesmo, a Jair Me Arrependi, que é uma página antibolsonarista, assim, marcante, foi intimada pelo Ciro Gomes a mostrar seus dados pessoais. Só que é uma página anônima, é o que permitiu, inclusive, que, por exemplo, ela fosse uma das principais responsáveis para expor o caso da CPI, da Covid. E o próprio Twitter se colocou à frente e falou: a gente não vai disponibilizar. Não vai disponibilizar os lugares. Então, também são mega equipes, né, tanto o TSE quanto a plataforma, etc., os atores individuais, os políticos, os grupos de apoio, etc., se disputando entre esses espaços o que pode ser mostrado, o que não pode, quais dados vão ser colocados, quais não vão, e quais tipos de desplataformização estão em jogo, efetivamente. Então, eu diria, sim, tem tido melhorias, mas ainda tem um longo passo para ir. E esse longo passo vai, com certeza, partir de uma percepção mais de que essas plataformas têm uma responsabilidade pública com a informação do que uma questão de produção enfim, financeira, porque é o eixo principal, né? Então, como lidar com isso é muito complexo,
Mas eu acho que é curioso pensar isso sempre, esse eixo tecnológico, né, a construção tecnológica dessa regulação, com uma construção técnica, jurídica, uma construção de outra escala, assim, essa construção política da organização. E como mesclar as duas é um desafio para os reguladores de conteúdo, para os acadêmicos, para ver se está sendo bem feito, e mesmo para os próprios políticos, para saberem como, enfim, por um lado, burlar, que é o que a galera tenta fazer, e por outro lado, como se adequar a um contexto de maior checagem, maior observação, etc. Eu acho isso enfim, é um tema que eu acho particularmente fascinante, eu acho que tem que ser um dos principais para os próximos anos, até para lidar com novas formas de informação são possíveis, deepfakes e outras maneiras que também são circuladas dentro da plataforma. Francisco, até pensando um pouquinho nisso que você trouxe, né? A gente vê que as eleições de 2018, junto ao Trump ser banido do Twitter, trouxeram uma nova, né, uma nova perspectiva, uma nova discussão para a academia. E a gente vê para os próximos anos, né, aproveitando o tema, que a gente percebe que vem uma virada por aí para o bem da plataforma ou não. A gente vem agora um final de eleição no Brasil em que hoje, né, o dia que nós estamos gravando, antes do primeiro turno, a tendência é que Lula vença no primeiro turno. Hoje as pesquisas dão conta disso, e Bolsonaro então ficaria de fora de um segundo turno, perderia também, sairia do governo, ou seja, ficaria na posição de Trump quando perdeu a eleição para Joe Biden. E nós temos nos Estados Unidos o início de campanha, né, onde Trump volta à cena, né? Então nós temos de novo um Donald Trump voltando à cena, podendo ser candidato e até, quem sabe, vencer, voltando a ser presidente dos Estados Unidos, onde nós teríamos aí talvez uma situação de novo bem estranha, né? Porque nós podemos ter a conta pessoal de Donald Trump banida, mas você tem a conta oficial do presidente dos Estados Unidos, que é uma outra conta. Então a gente teria uma questão aí que talvez nos próximos anos, se as coisas tenderem para esse lado, a gente vai ter um outro tipo de discussão. Mas voltando para o Brasil, né, voltando para esse caso do Bolsonaro, você trouxe bastante sobre como o bolsonarismo gostou e se aproveitou do momento do antipetismo somado a esse lavajatismo, né, que vem à esteira da jornada de junho, vem à esteira do golpe contra Dilma Rousseff, então vem todo esse processo enquanto o Bolsonaro vai se construindo. Você tem esse movimento, você colocou muito bem, eu tendo a concordar muito com a sua análise, que o Bolsonaro, quando ele vira a situação, as coisas mudam bastante, mas agora a gente tende a ver que pode ser que ele volte a ser oposição. Como a gente, né, às vezes gosta de usar uma metáfora, ele vai passar de vidraça para pedra. Ele vai voltar a ser uma pedra. Só que a pedra dele tem uns vidros dentro também, né? Ela vai ter vidraça dentro dessa pedra aí dele. Não vai ser tão pedra quanto ele era antes. E aí, pensando nessa volta para a oposição, como é que você pensa que essas redes bolsonaristas se movimentariam? Porque a gente teve essa movimentação, ok, ela se tornou talvez mais próxima de um movimento de informação, Brasil Paralelo, Jovem Pan, que traziam uma legitimidade maior. E se a gente pensar nos principais personagens, eram o Zambelli, Eduardo Bolsonaro, ou seja, deputados que tinham um mandato para fortalecer. Agora, voltando a uma oposição, como é que você imagina isso, né? Como é que você imagina essas redes? Será que elas vão voltar, vão se manter dessa forma, ou elas vão se movimentar? Como é que você avalia essa rede bolsonarista para esse futuro próximo? Essa é uma pergunta boa, porque ela é difícil por princípio, né? Porque tanto pelo simples fato de que ela, enfim, envolve uma previsão de algo que, para a gente até hoje, enfim, o único presidente nosso que já voltou, né, agora é o Lula, que talvez, né, pode acontecer de voltar. Então a gente saiu, tal, virou oposição, e vai literalmente ele voltar o pleito, né? E voltou, e pode ser que volte a virar presidente da República. E eu imagino o Bolsonaro tentando, acho difícil a ideia dele não se colocar como um eixo central da oposição, no sentido de a derrota de Bolsonaro nas urnas não me parece a derrota do bolsonarismo, ou mesmo ou talvez da extrema-direita no Brasil. Acho que é mais fácil do que colocar o bolsonarismo, porque eu tenho minhas dúvidas até que ponto o Bolsonaro, como figura política, mesmo ele sendo ator tremendamente populista e tudo, dá para colocar ele como o eixo desse tipo da direita, né? Ela foi gestada há muito tempo, ela tem sido construída há muito tempo, e ela surfa
em ondas internacionais muito grandes, né? Agora, essa semana, a gente teve a entrada da Itália, né, com a nova primeira-ministra de extrema-direita também, e o crescimento da extrema-direita, enfim, parte do crescimento, em outros lugares uma queda, é complexo, né? Eu também não sou de relações internacionais, eu tenho pouco conhecimento dessa área, mas o que eu mais vejo nesse sentido é que a construção da extrema-direita brasileira, ela é de longo prazo. Ela veio há muito tempo, ela vem majoritariamente pelo discurso muitas vezes do marxismo cultural, na verdade, nessa ideia de que existe um gramscianismo espalhado, de que as pessoas seguem Gramsci à risca, né, como se a gente ensinasse Marx nas escolas, e que as pessoas, enfim, sabem a fundo sobre, são ensinadas, doutrinadas sobre luta de classes, etc., e com isso criam esses atores, essas pessoas não críticas, pelo vista da direita, né, uma maneira de direita de ver atores não críticos totalmente zumbis da esquerda. Eu sinto que essa como narrativa não vai se perder, mesmo com a derrota do Bolsonaro. Eu sinto que o Twitter tem muitos estudos, assim, o Twitter em particular, ele é uma plataforma que a gente chama muitas vezes de um barômetro da opinião pública, né? Ele, em certa medida, é como se fosse um grande medidor para poder dizer, quase como se fosse um termômetro, para falar qual está sendo a percepção pública das coisas. Então, mas eu acho, assim, sinceramente, tem duas coisas. Tem um pesquisador francês, que eu esqueci o nome agora, acho que é Baudian, talvez seja, não sei, eu posso até pesquisar depois, que basicamente pergunta, literalmente a frase, o Twitter é o novo barômetro da opinião pública? E é um artigo basicamente dizendo, não é, porque o Twitter é mais masculino, mais escolarizado e mais velho do que a média da população. Então, isso é uma realidade também no Brasil. O Twitter é mais escolarizado, o Twitter é mais masculino, o Twitter é mais branco do que o resto da população. Então, o Twitter, mesmo ele sendo um lugar de muita expressão pública, de muita relevância para pensar a política, ele não é o eixo da população. E existem muitas outras plataformas e métodos que vão ser mobilizados, pelo menos na minha compreensão, do que foi a ascensão da extrema-direita nos últimos anos, que vão voltar, assim, voltar não, eles nunca pararam. Se você for olhar no Telegram hoje, procurar por grupos bolsonaristas, é a todo vapor, na mesma medida que era anteriormente. Acho que muita gente se desencantou, muita coisa voltou atrás, por uma questão política acima de tecnológica. Eu acho que é uma questão, enfim, de observar realmente o Brasil em pioras, né, em frangalhos, realmente, como ele tem se caminhado hoje. Mas eu sinto que eu não imagino a queda do Bolsonaro como uma desarticulação da sua militância digital. Eu não imagino isso tanto para o Twitter quanto para outros espaços. Eu acho que tem, tanto para a política como um todo, eu acho que o bolsonarismo como força, como potência, ele vai existir de um jeito ou de outro. O que eu acho, por outro lado, como as redes bolsonaristas, porque a pergunta foi mais ampla, né? Tem o Twitter, mas tem as redes bolsonaristas como um todo. Eu sinto que vai ser uma prática importantíssima de ser observada de desplataformização, em dois sentidos principais. Primeiro, até que ponto é possível manter uma horda de robôs e de estrutura mesmo midiática desse sentido, como é feita hoje, porque é grande e é forte dentro das plataformas. Isso é uma primeira questão que eu acho que é curiosa de saber se ele, fora da situação, consegue manter isso, enfim, a pensar uma eleição daqui a 4 anos, a pensar uma reeleição em 2026. E, em outra medida, para qual plataformas esses lugares vão seguir? Se vai ser para o Telegram, se eles vão mesmo realmente entrar num Getter, vão entrar nesse extremo de completa desregulação, ou mesmo criar métodos dentro das plataformas já reguladas de se manter de maneira mais clara. Eu sinto que, mesmo com a percepção pública de que tem muita relevância uma regulação e uma melhoria de uma tentativa de um espaço mais democrático, né, dentro desses espaços, dentro das plataformas, é muito difícil uma vitória nas urnas do Lula servir para resolver o problema da democracia brasileira. O problema no sentido que as plataformas só são talvez um pequeno espelho disso, uma pequena demonstração disso, de algo que é um pouco mais profundo e me parece ser mais anterior e que, enfim, é difícil mesmo ter noção do tamanho disso até você entrar num grupo de Telegram e ver o quão profundo talvez seja o laço que foi construído desses grupos especificamente. E uma coisa é a eleição, da qual as instituições, em muitas medidas, importam, no sentido de que você tem que migrar para o centro, discutir com o centrão, fazer... Se a situação é um jeito de agir, e voltando à oposição, eu não sei até que ponto você consegue reproduzir exatamente aquela sensação de não, pô, eu sou contra todo o sistema, mas o Bolsonaro, durante a situação, já era um antissistema.
a maneira como ele produzia governo é sempre pensando na ideia de que ele foi boicotado, porque ele não consegue fazer o que ele quer fazer. Ele tem aliança com todos os partidos. Ele é a pessoa que mais deu dinheiro para todos, mas mesmo assim ele foi boicotado, ninguém quer deixar nada que ele faça. Então é uma coisa... A narrativa não mudou do começo ao fim. O que mudou alguns fatos, algumas limitações dele de crescer para um centro. Mas me parece que o grupo radicalizado, a forma de produção em rede que permite esse radicalismo e cria engajamento em cima desse radicalismo, que é um pouco a estrutura de rede que a gente tem hoje em dia, ela, não vou dizer que privilegia, porque isso é um estudo que precisaria ser feito com mais seriedade, dizer se privilegia ou não, porque muita gente fala, o algoritmo tende a... E é complexo dizer isso. Ele tende, mas muitas vezes isso não tem a ver com o algoritmo como uma coisa anterior. Às vezes é uma coisa da nossa interação. É difícil dizer. Mas o que eu diria, com certeza, que isso eu posso, acho que a única coisa que eu posso dizer que eu posso cravar, mas é futurologia, como qualquer coisa que a pessoa fala que vai cravar, é que isso, não importa quem ganhar essa eleição, e eu imagino, e o que tudo indica, vai ser o Lula, e provavelmente em primeiro turno, isso não acaba com o que foi o bolsonarismo, e muito menos com o impacto que ele pode ter, e mesmo com a organização em rede que ele tem. Ele pode ter, a gente no sentido da esquerda, os progressistas, podem ter melhorado sua estrutura base para discutir isso, para entender como fazer, o que mudar, né? Mas é muito mais complexo o alcance disso. Talvez o que falta para os progressistas, né, para a esquerda, ou mesmo para o movimento democrático no seu sentido mais amplo, é uma percepção também de longo prazo em paralelo, uma concepção de entender que trazer os valores democráticos, uma discussão generalizada, tal qual foi feito pelo bolsonarista, é uma coisa que talvez, como situação ou como oposição, o que quer que seja, tem que ser construída também em paralelo. E as redes sociais fazem parte dessa construção de uma percepção de democracia. E ela tem que ser feita não na mesma medida, nem da mesma maneira, porque foi feita de uma maneira muito problemática por dentro do bolsonarismo, mas definitivamente ela tem que ser produzida e pensada como um projeto de Estado. A construção do prazer democrático, da ideia da democracia como um valor central que tem que ser defendido a todas as forças. Então eu acho que isso, eu imagino uma não desarticulação, tal qual foi nos Estados Unidos, tal qual vai ser em muitos dos países que estão conseguindo superar o seu período de extrema-direita. E acho que é complexo, porque é algo muito profundo para se superar em 4 anos, é uma coisa muito profunda para se superar em uma eleição, e é muito profundo para se superar sem um planejamento assim, e lidar com as redes dessa forma, enfim, complexa como ela é mesmo. Interplataforma, sabe, com relações, construir um universo onde essas coisas façam sentido como um todo, e não um post aí, um meme ali, e tentar e meio que dar uma cambalhota e tal. Eu sinto que, enfim, mas eu acho que tem aprendido, a esquerda tem aprendido a disputar um pouco mais de igual para igual, mas ainda tem muita coisa para discutir nesse sentido. Mas, Chico, até para fechar nessa ideia, como é que você vê, por exemplo, a relação, pensando um pouco, né, que eles vão voltar ao mesmo local, né? Por exemplo, o MBL e o bolsonarismo. Então, se a gente pensasse lá atrás, eles andavam juntos, eles andavam de mãos dadas, e isso funcionou. E aí, como é que você pensa, por exemplo, nesses dois? Porque agora você acha que eles vão disputar essa hegemonia, disputar esse protagonismo que você colocou, ou não? Você acha que pode voltar a ter esse apoio, né? essa conversa entre esses dois grupos, que talvez sejam os principais desse espaço da direita, da extrema-direita? É difícil dizer, porque acho que até o momento que teve o grande racha, né, que foi Nando Moura saindo, aí o MBL meio que indo junto, que foi a grande separação desse grupo, foi muito por uma percepção de governo, né? O governo do Bolsonaro não foi o que foi prometido. E eu sinto que o MBL é um movimento de direita, obviamente, liberal, assim, conservador, mas ele parece não compartilhar dessa parte que o bolsonarismo foi radicalizando num espaço muito específico do radicalismo, que vem muito do olavismo, talvez, que cresce num lugar muito de uma construção de uma narrativa quase paralela, né? A ditadura militar foi um acerto, foi linguagem dos comunistas, revisionismo histórico muito forte, até a própria concepção de filosofia, assim, que é como uma filosofia da qual aquilo que nos ensinou na escola, que tem uma coisa muito forte disso, de antissistema. Então, é isso, voltando a um antissistema, né, voltando a estar fora da questão, talvez dê mais espaço, sim, para esse grupo liberal voltar a se alinhar junto com esse grupo mais de extrema-direita.
Eu fico na dúvida o quanto, por exemplo, essa aliança que o PT hoje tem, amplíssima, né, com diversos setores, vai se sustentar completamente no sentido de, enfim, as pessoas continuarem, sentirem, não, defesa da democracia é o nosso caminho, porque, convenhamos, em 2016, ninguém lá defendia a democracia. Em 2018 também, ninguém lá defendia a democracia. A democracia sempre foi secundarizada no momento que pode ser secundarizada. O primeiro minuto que pode ser secundarizada, ela está secundarizada. Então, é uma pergunta muito boa, porque eu sinto que é difícil ao Bolsonaro voltar a ter diálogo pleno e constante, tal qual tinha antes. Eu acho que isso é quase infactível, porque é um tapa na cara muito grande, acho que, da base de apoio do próprio MBL. O quanto eles, sabe, você vê vídeo no TikTok da galera indo na rua falar mal do Bolsonaro, sabe? Tipo, fazer conversa e falar com bolsonarista e se opor a bolsonarista na rua. É difícil você voltar disso. É difícil você depois estar lá e abraçar e falar, nada disso foi, a gente voltou atrás, até porque foram críticas muito duras, assim. Você vê o Nando Moura, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas é quase uma fun fact, o Nando Moura chama o Alan dos Santos de direita gengivuda, porque ele acha que a gengiva do Alan dos Santos é grande. Aí ele fica chamando de gengiva por duas razões, tanto que acha que a gengiva é grande, então ele, enfim, uma vez eu mostro, tem um vídeo até mesmo que ele usa aquele aparelho de dentista que deixa a gengiva dele gigante, e para ficar falando mal do Alan dos Santos, e também porque a gengivuda porque fica rosnando, mas não faz nada. Esse tipo de coisa é muito difícil de voltar atrás, assim. É tipo se você apoiar o PT completamente, sabe? Tipo, sair na rua e vestir com MBL com vestir camisa do PT. Não cabe. Eu acho que talvez alinhamentos estratégicos pontuais, etc. Porque em termos de alinhamentos estratégicos pontuais, eles são a mesma coisa, né? Praticamente. Se você vai em votação de Congresso, por exemplo, é tudo assim. É diferente, porque eu não sou bolsonarista, mas no fundo o voto é 85% parecido, ou valores do gênero. Você pega o Kim Kataguiri, que se coloca uma grande oposição, mas as porcentagens de voto igual ao governo dentro da Câmara é uma coisa inacreditável. Então não pode ser secundarizado o fato de que eles já estão aliados com o Bolsonaro, quer eles sejam de oposição, quer eles sejam de alinhamento. A dúvida é o quanto eles vão pegar, na minha concepção, porque as redes sociais não são a discussão política no sentido pleno, elas são uma discussão, né, de vitrine, elas mostram para as pessoas o que você está fazendo. E você pode muito bem falar de um jeito e votar de outro, e agir de outro, e ter outro tipo de discurso, ou mesmo ter o mesmo tipo de discurso, mas falar que ele é diferente. Então o que eu digo? Eles já são alinhados. São alinhados. E isso não vai mudar. Vai sair o Bolsonaro, mas o alinhamento de grupos liberais no Brasil vão continuar muito parecidos. O que eu acho que pode acontecer é que o discurso público, e mesmo o alinhamento ideológico no sentido dessa extrema-direita meio de valores, talvez isso dê uma baixada. E eu acho que isso depende muito, primeiro, da percepção pública sobre o governo do PT, da capacidade de retornar ao formato que foi feito nessa construção da extrema-direita e na própria capacidade de articulação desses grupos. Mas é difícil de prever. Eu diria que, publicamente, pelo menos vai demorar até se ter coragem, eu acho, completamente, de centrar completamente e falar, não, a gente está junto aqui 100%, sei lá o quê. É muito curioso, por exemplo, para mim, como o Sérgio Moro topou tão rapidamente. Que foi um personagem que foi tipo, maltratado, né? Foi quase querendo voltar com o ex. É uma coisa até triste, porque voltou com aquela, sabe, acabou de ser expulso do governo a pessoa, e consegue voltar com tranquilidade. Então também, talvez eu esteja falando isso em boa da minha língua, e assim, diria que espero que eu não mude, espero que realmente demore para um alinhamento ideológico e, claro, de uma defesa de uma extrema-direita com tanta clareza como foi no Brasil, porque eu acho que esse foi um dos maiores riscos que a gente já passou, e as redes sociais se expressaram como uma vitrine desse espaço muito louco, assim, e eu, como uma pessoa que pesquisa as redes sociais desde 2018, e eu já vi muito absurdo, assim, já tive que ler muito absurdo, e acho que existe um certo... Enfim, eu sou otimista por um lado, no sentido de que eu acho que pode acontecer realmente uma diminuição dessa radicalização do discurso, mas, por outro lado, eu sei o quão rápido e o quanto já acontece de um alinhamento real entre esses grupos políticos. A gente vai chegando ao final do nosso episódio, então, sobre o Twitter e as eleições de 2022. Quero agradecer em nome de toda a equipe sua participação, Francisco, que explicou sobre o Twitter. Agradeço também o Dudu pela parceria nesse episódio. E queria lembrar, quem está nos ouvindo, que não se esqueçam de acessar nossas redes sociais, compartilhar o nosso podcast. A todos e todas que nos acompanharam até o final, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente, por me ter aqui. Adorei estar presente aqui. Espero que, enfim, podemos ter mais conversas no futuro. Obrigado, Chico. Obrigado, Dani. Foi incrível. Acho que a gente explicou muita coisa sobre essa eleição,
sobre o futuro, né, que está se aproximando. Então, acho que é importante trazer isso para os nossos espectadores e, em breve, provavelmente, vamos trazer o Chico aí novamente, para a gente discutir esse novo momento que nós vamos viver no país. Então, é isso. Obrigado novamente.